Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no seu capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor, que será para a nossa meditação. João 10, o 10 e o 11. João 10 e 11. Amém? Que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus queremos, ó Deus, te agradecer por toda a tua benevolência e graça sobre as nossas vidas, e queremos convidar o maravilhoso Espírito Santo para trabalhar neste culto, nesta noite, e através desta palavra. Pai, eu oro, Senhor, te agradecendo pela leitura da tua palavra e te louvando em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Querida igreja, nós temos aqui um texto da palavra do Senhor, que é a palavra que Jesus disse que o ladrão, se referindo a Satanás, ele não vem senão com 3 propósitos: matar, roubar e destruir. E Jesus veio com um propósito: dar vida e dar vida em abundância. Porém, para dar vida e vida com abundância, ele fala: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, quando nós olhamos o texto sagrado, a Bíblia começa a nos ensinar que a maldade de Satanás contra a vida humana, a maldade de Satanás para derrubar, destruir, acabar com toda alegria, é grande. Então nós olhamos para este texto e começamos a meditar nele de uma forma mais profunda, porque muitas das vezes nós olhamos e ele começa a trabalhar na vida de uma criança para destruir ele até a vida adulta. E muitas das vezes nós não entendemos o valor e o poder que tem de uma mãe pegar a sua criança e levar para a escola bíblica dominical, para que ele seja doutrinado pela palavra, para que o temor do Senhor cresça em seu coração. Eu digo isso porque muitas das vezes, quando eu estava em uma vida errada, eu tinha o temor do Senhor, porque minha mãe, ainda que sendo da igreja católica, ela sempre nos ensinava: isso é pecado, isso é pecado, desobediência é pecado, isso não pode, Deus não gosta disso. E estas coisas entraram no meu coração. E ainda na vida adulta, eu lembrava das palavras de minha mãe, e até o dia de hoje eu lembro. Então essas crianças, quando estão dentro de uma sala, quando estão no culto, quando estão tendo ensinamento, vai criando dentro dela o temor do Senhor. E somente este temor do Senhor pode amanhã ou depois fazer com que elas tomem decisões de não terem suas vidas destruídas por Satanás. Ela precisa abrir mão de muita coisa, como foi lido na palavra introdutória. Quem quer seguir a Jesus, tome a cada dia a sua cruz e siga. Então o diabo ele vem matar, roubar e destruir. Então ele entra muitas das vezes na vida de uma criança, e
Satanás não tem pressa, irmãos. Se ele conseguiu mudar a mentalidade daquela criança, ele vai mudar na mentalidade como jovem e vai torná-lo na mentalidade diferenciada como adulto. E aí ele adquire uma família, só que ele tem a mentalidade destruída. E se a mentalidade dele é destruída, o que acontece? Vai ter uma família mal regida, uma família longe do temor do Senhor, uma família onde Satanás reina, uma família onde Satanás tem liberdade para matar, roubar, destruir. E é por isso que nós vemos famílias em perfeita miséria, aprisionados, gerações de filhos, gerações de pecados ou de enfermidade, passando de pai para filho. São os que o pessoal chama de espírito familiar, ou seja, espírito que acompanha a família, espírito que vão acompanhando. O pai é alcoólatra, aí o pai morre, daqui a pouco o filho começa a beber, ou uma filha começa a beber. Às vezes a mãe é separada do marido por qualquer motivo que seja, daqui a pouco a filha está separando do marido, ou o filho está separando. Mas o que é isso? É a destruição passando por dentro da família. Para quê? Para trazer tristeza, angústia. É o papel de Satanás. É o que? Destruir. E quando ele destrói a vida de uma criança, ele vai construir uma família destruída. Você está entendendo? Satanás constrói uma família destruída. O que é interessante é que muitos pastores de igreja, o que eles mais querem é uma igreja cheia. É uma verdade. Mas quando você olha, muitas das vezes a igreja é cheia em números, mas é vazia da palavra, mas é vazia do Espírito. Ela é cheia em número, mas cada crente é vazio, porque não entende o princípio da aplicação da palavra. E nós precisamos aprender a aplicar a palavra. Primeiro, irmãos, Satanás tenta convencer a todo mundo que não é ele que está destruindo a sua vida, é o acaso, é a circunstância, não é ele. Não é ele que faz as coisas que todos sugam ser. Ele começa a convencer você de que o pecado não tem importância, a desobediência não tem importância, o que acontece na tua vida, isso é normal, acontece na vida de outros também. Mas na verdade, a igreja de Cristo, ela precisa reagir. A igreja de Cristo, primeiro, precisa entender: tem um inimigo trabalhando contra nós 24 horas por dia. Muitas das vezes até no teu sono, até na tua noite, ele vai lá para tentar perturbar a tua noite. Com pensamentos, lembranças, sonhos, insônias, ele vai para tentar atribular a tua mente. E nós achamos que é normal, aí parte por remédio. E Satanás continua aprisionando. Nós precisamos, como igreja do Senhor, entender: temos um inimigo, e o inimigo está lutando contra nós e a nossa família 24 horas por dia. E a nossa reação é exatamente buscar o quê? Buscar a proteção divina para nossas vidas. E depois reagir, começar a dar ordem para ir embora e fazer a declaração de fé: a minha vida será mudada, a minha vida será transformada, a minha vida não será igual àqueles lá do passado, não, a minha vida será diferente. Há pouco tempo atrás, eu e minha irmã estivemos relembrando e conversando, e eu já falei isso aqui uma vez. Nós éramos os mais pobres da nossa família. A nossa família era a família mais pobre dentro da nossa família. E não tinha nada. Não tinha nada.
Jesus tem vida e vida com abundância para a minha vida e para a tua vida. A nossa casa, ela fazia beira com a rua e ela tinha um rachado assim, ó, no meio. Quando acordávamos, nós vemos o sol nascer dentro da casa, ainda deitado, e o sol já entrava dentro de casa. Assim era a nossa casa. Às vezes tinha aquele buraco no chão, então nós dávamos ajeitado no chão. As telhas eram daquelas outras, né? Não é dessa mais. Então, quando chovia, meu Deus do céu, tinha goteira quase na casa toda. E aí nós colocávamos aquelas coisas entre as telhas. Quem já teve naquele telhado sabe como é que é. Molhava tudo. Às vezes tinha goteira em cima da cama. Ou você afasta a cama, ou você bota uma coisa, bota lá uma coisa para proteger. E assim ia. E assim nossa vida era assim. Quantas vezes muita necessidade de coisa para comer. E a nossa família era mais pobre. Ganhávamos coisas. Nos davam doações. Mas Jesus foi operando na nossa vida. Foi operando na nossa família. E eu sempre fui de correr muito atrás, trabalhar, sempre fui uma pessoa esforçada. E uma das coisas que eu fiz, eu prometi para mim mesmo, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que o meu primeiro emprego, eu reformaria a nossa casa, eu faria uma casa para minha mãe. No meu primeiro emprego, eu estava trabalhando e eu comecei a reformar toda a casa para minha mãe. E eu fiz da minha maneira, mas fiz. A casa não tinha mais rachadura, a casa agora tinha coluna, a casa agora tinha laje. E eu comecei a fazer tudo. Terminei? Não terminei. Mas para a glória de Deus, quem honra e coloca a honra aos seus pais, Deus estende a mão para proteger, para abençoar. Eu honrei minha mãe, fui criado sem pai, tudo para dar errado, mas a graça de Deus, aleluia, mas a graça de Deus